Olá, eu hoje quero falar sobre um novo filósofo francês chamado David Lapujade. Ele não é muito conhecido no Brasil e sua obra também não está muito divulgada entre nós, embora ele já tenha 3 livros de sua autoria de grande importância já editados no país. Ele tem se voltado fundamentalmente para a chamada filosofia da imanência, e daí a sua grande importância nesse contexto para todos aqueles que se interessam por este viés analítico, por essa tomada de posição em relação às questões do conhecimento. David Lapujade nasceu em Paris em 1964 e entre as obras que eu vou comentar estão uma dedicada a William James, a segunda dedicada a Henri Bergson e a terceira dedicada a Jules Deleuze, de quem ele foi genro. Como costuma acontecer com outros filósofos contemporâneos, a ambição de Lapujade não está voltada para os grandes sistemas totalizantes ou a ideia de uma filosofia completa, ampla e total. Mas, ao contrário, ele se volta para objetos bem mais específicos, como, sobretudo, aquilo que é entendido como uma perspectiva a menor, ou seja, a questão do movimento minoritário. A sua investigação inicial se voltou para o filósofo norte-americano William James, também ele um nome muito pouco conhecido aqui no Brasil, muito pouco divulgado. Vejamos então algumas das principais características apontadas por Lapujade exatamente sobre a obra de William James. Para Lapujade, James é um filósofo que lembra Nietzsche, Bergson, Freud ou Walter Benjamin. Ele desenvolveu um método chamado de pragmatismo e sustentou um empirismo radical, com consequências para a filosofia e para a psicologia. Para o senso comum, a ideia de pragmatismo leva à ideia cínica de agir conforme a ocasião, quando alguém renuncia à intervenção na realidade para adequar-se ao já estabelecido, através de uma ação realista adaptada ao status quo. Assim, o pragmático é aquele que se submete à experiência alheia ou renuncia à própria decisão. Contra essa acepção, a resposta de James é uma espécie de filosofia da imanência, o empirismo radical. Nas palavras de Lapujade, a tarefa da filosofia em James não é, portanto, procurar o verdadeiro ou o racional, e sim nos dar razões para acreditar neste mundo, assim como o religioso encontra razões para acreditar num outro mundo. Para tanto, o empirismo radical faz uso do pragmatismo que, de acordo com Lapujade, é uma ferramenta de construção e, ao mesmo tempo, uma teoria genética da verdade. Para ele, conceitos como verdade, saúde, força, riqueza, valor, etc., constituem, antes de mais nada, processos. Mais especificamente, são processos de verificação. Assim, o pragmatismo se dirige àquele que, num domínio ou noutro, não consegue mais agir, aquele para quem a ação constitui um problema ou um risco. Ora, só podemos nos arriscar se tivermos confiança. Isso implica que estamos em um agenciamento que nos ajuda a escolher entre ideias, religiões, crenças, filosofias, aquelas que mais favorecem a nossa potência de agir e nossa ação. Essa crise do sujeito evoca Nietzsche, quando afirma que a consciência não é uma substância, muito menos uma reflexão, mas ela é o movimento daquilo que se torna consciente. Mas como o movimento se torna consciente? Os fluxos que formam a consciência possuem um modo pré-consciente e que James batizou como experiência pura.
Ela pode ser notada no bebê recém-nascido, no bêbado que momentaneamente perde os sentidos e também naquele ponto infinitesimal do tempo agora, do qual nós mal nos damos conta. Aqui a teoria de James se cruza com a de Henri Bergson, de quem foi amigo. Este ponto da experiência não possui um eu para lhe dar um valor de verdade. Ele apenas é, mas já pensa. Pensa como puro fluxo, muito antes do advento da consciência. A consciência parte da experiência e não o contrário. Ou melhor, é na experiência pura que se formam as figuras das experiências mais ordinárias, entre elas a do próprio eu. A consciência surge de um choque em que o momento de verdade para um determinado sujeito relampeja. Não é um choque do sensível, do mundo físico ou cultural, mas das linhas e nós da experiência pura que conformam os primeiros feixes da consciência. Estas percepções e sensações iniciais, tão bem capturadas na obra de William James, vão conduzir Lapujade a se interessar por um outro filósofo contemporâneo, que foi Henri Bergson. Bergson desenvolveu uma série de considerações a respeito da questão do tempo, e mais especificamente na verificação do que é o tempo para nós, como nós, humanos, vivemos a dimensão do tempo, como ela ressoa em nós, constituindo aquilo que ele denominou como duração. Essa será a segunda grande investigação de Lapujade. A apreensão da duração se dá através do sentir, e isso acontece pela ação do tempo na sensibilidade, resultando em emoção. As emoções podem ter diferentes profundidades, ora superficiais, ora aprofundadas. Ao se aprofundar, a duração perde o seu caráter ontológico e se transforma em vibrações no tempo. Daí se entende que no ser humano a duração é a própria emoção. A crítica de Bergson aos fundamentos da inteligência se dá por esta não ser suficiente para apreender o escoamento do tempo, ou seja, a duração. A experiência para Bergson possui dois lados. Um que é a inteligência trabalhando de acordo com a lógica da interpretação, e o lado da intuição, o plano de profundidade através da pluralidade de encontros dos níveis de inteligência. Para atingir o problema da liberdade, Lapujade propõe uma série de desvios que constrói contundentes críticas a um pensamento estritamente científico. Nesse ínterim, estabelece diferenças entre o eu, de superfície ativo, e de profundidade passivo, indicando que o eu de superfície corresponde a um agente de multiplicidades quantitativas e o eu da profundidade é paciente de multiplicidades qualitativas, características que se efetuam ao mesmo tempo, sem conflitos ou alternância entre si. Emoção não é mais um tipo de afecção. Ela é o todo da multiplicidade qualitativa e é ela quem expressa a tonalidade da experiência. Ela não é causada por uma relação causal, mas sim por uma relação de expressão. A emoção é a síntese dos movimentos das vibrações interiores, não o movimento em si, mas o movimento virtual. Para Bergson, a ideia da simpatia perpassa pelos termos exterior e interior. A simpatia não é só pelos outros, mas é também movimento interno. Mas tais dimensões não devem significar mundos pré-existentes. Lapujade comenta sobre Bergson. O esporte, o cinema, a televisão e ainda outros meios podem desempenhar esse papel hoje. Não é difícil experimentar emoções doces, fortes, individuais ou coletivas. O problema, então, é de encontrar o critério que diferencia essas emoções, que Bergson chama superficiais, das emoções profundas.
A solução de Bergson é muito bonita. São superficiais todas as emoções provocadas por objetos que comovem. Um filme triste faz chorar, uma piada faz rir, um ato imoral escandaliza, etc. Há uma causalidade evidente. As emoções profundas são essas que invertem essa causalidade. São profundas todas as emoções que engendram seu objeto, no sentido em que elas nos fazem ver sob um aspecto radicalmente novo, como se ninguém antes tivesse visto sob esse aspecto. Nesse sentido, uma emoção profunda não nos emociona. Ela nos ensina alguma coisa de novo, de inesquecivelmente novo. Sim, a emoção não emociona, ela ensina. Verificamos assim como a questão da experiência pura, tal como pensada por William James, causa tanto impacto sobre a obra de Lapujade, bem como a questão do tempo, o tempo que escorre, esse tempo humano no qual nós estamos imersos, e é através desta duração que nós nos damos conta da nossa própria existência, não apenas enquanto um transcurso, mas sobretudo enquanto uma memória. O terceiro filósofo investigado por Lapujade é Gilles Deleuze, que insistiu ao longo de todos os seus escritos nas questões ligadas com a diferença, aonde sobressai com grande destaque a questão das minorias, ou do chamado movimento a menor. Para Lapujade, este conjunto de inquietações de Deleuze constituem movimentos aberrantes. Por que aberrantes? Porque são movimentos que extrapolam a lógica hegemônica, a lógica imposta pelo capital, tal como tudo isto é muito trabalhado na sua obra, em conjunto com Guattari, Mille Plateaux. A leitura de Lapujade é um estímulo muito grande para uma compreensão em maior escala sobre exatamente Mille Plateaux. A filosofia de Deleuze fulmina as concepções transcendentes, ou seja, representacionais, para liberar o pensamento dos universais morais que tornam o mundo, povoado pelos valores do Estado, da Igreja e da sociedade, tolerável para nós. Enfrentam-se dois modos de pensamento, o representacional e o da imanência. E esse último abre para a emergência das linhas de ação da diferença, do invisível, do indizível e do impensável, ou seja, dos movimentos aberrantes. Essa é a dificuldade para a leitura de Deleuze, em razão da originalidade de sua experiência de pensamento. E não se acessa a esse novo com uma linguagem ordinária. Assim, lê-lo implica estar no mesmo espectro de busca de novos possíveis para a vida. Esses movimentos aberrantes não são de natureza empírica, ligados à experiência ou qualquer vivência. Contudo, e por isso mesmo, são imprescindíveis para fazer morrer em nós, ou em uma sociedade, o que não é necessário para as potências da vida. A vida, como confirmam os movimentos aberrantes, não se restringe a produzir organismos, tampouco se limita à forma orgânica. Esses movimentos atestam uma força inorgânica da vida, que atravessa o organismo vivo indiferente à sua integridade. Daí o caráter perturbador do vitalismo de Deleuze, indissociável da morte e seus perigos. A vida implica a morte de algo em nós, para liberar as potências. É preciso prudência para morrer de vida. A filosofia de Deleuze e Guattari assume posições radicais no campo político. Essa radicalidade gira em torno da questão quid juris, o que é de direito, com a qual os autores contestam o direito do paradigma capitalista exercido sobre a população da Terra. Em torno dela,
Eles evocam o direito, não codificado, das minorias. E minoritário é sempre algo, por mínimo que seja, que a lógica capitalista não pode tolerar. A escrita dos dois filósofos em Mil Platôs, livre do autoritarismo e das palavras de ordem, dirige-se contra o poder e fala de um povo por vir. Se a questão quid juris remete a um fundamento, o filósofo leva o pensamento ao limite de suas faculdades para criar uma nova terra para o pensamento, não mais distribuída e partilhada segundo uma instância externa, mas de fluxos imanentes que a percorrem. A política menor é inseparável da questão da vida e de um novo povoamento da terra. Assim, a nova terra desterritorializada não é um programa, mas uma experimentação que contamina o pensamento e, por sua vez, contagia a terra pelo pensamento. Mil Platôs é o livro das multiplicidades, e a terra é o nome dessa multiplicidade. Daí a sua questão central: como a terra se povoa? Planos, máquinas e agenciamentos são os conceitos criados para dar conta desse povoamento. Em um capítulo, Lapujade explicita a natureza desses conceitos e como operá-los. Tal capítulo torna a leitura de Mil Platôs mais potente. Ele nos provoca a percorrer os procedimentos criados pelos filósofos para fazer ver, sentir e pensar em perspectiva, seguindo as linhas de ação da diferença, animadas pelos movimentos aberrantes. Para Deleuze, o problema que deve vir primeiro é como se tornar capaz de agir politicamente? E já em Diferença e Repetição, esse problema fora colocado para o pensamento. Como ser capaz de sentir, imaginar e pensar? A resposta para o problema do agir político e do pensamento implica as forças do tempo, a criação de novos espaços-tempo. Eis o sentido intempestivo herdado de Nietzsche que percorreu toda a obra de Deleuze, no tempo, contra o tempo e num tempo ainda por vir. E assim, buscando estímulo em outros filósofos, e aqui com destaque para James, para Bergson e para Deleuze, Davi Lapujade escava o seu próprio pensamento, escava a sua própria inserção no mundo como um filósofo, como um pensador que sabe tomar naqueles que vieram antes dele exatamente onde fazer o recorte, onde buscar inspiração, onde buscar alento para continuar o seu próprio trabalho de pensamento. Davi Lapujade é um filósofo extremamente potente e eu espero que tenha conseguido despertar em vocês ao menos uma curiosidade para conhecê-lo muito melhor. A obra dele está disponível em português e basta procurá-la. Até um próximo encontro.